Pastor Sanches, Deus abençoe pela ajuda. Olha, em muitas situações eu lembro do hino do Senhor, viu? A gente, e da história. Da história? Do hino? Não sei qual é a história. Sabe por quê? A gente, algumas vezes, né, pergunta assim, por quê, né? Aí de repente a gente lembra da escritura, não, tudo contribui para o bem. Aí logo já lembra do hino, né? Eu estava vendo num acidente recente que aconteceu e o rapaz chegou para embarcar no avião, 3 minutos de atraso. Moça, deixa eu entrar, eu não posso perder esse voo. Deixa eu entrar, moça. Infelizmente, o senhor perdeu o voo. Não, mas... Aí chegou a discutir com ela lá, né? E depois ele viu que teve, né, um acidente no voo que ele estava. Aí ele voltou lá e agradeceu. Em vez de brigar, agradeceu, né? Então, em muitas coisas na vida... É o cumprimento de Romanos 8, 28 na sua vida, na minha vida. Tudo contribui para o bem. Você vai sair de casa, cadê a chave do carro? Gente, eu deixo a chave num lugar só. Procura dali, de repente a chave está num lugar tão fácil. Aí você canta, tudo contribui para o bem. O namoro não deu certo, tudo contribui para o bem. Casamento, tudo contribui. Trabalho, tudo. Ah, meu Deus, quem tem Romanos 8, 28, né, é um consolo muito grande. Mas conta para nós a história desse hino. A história desse hino é interessante. Eu acho que vai gastar uns 3 minutos, viu? Não tem problema. 3 ou 13? 3, acho que uns 3 minutos, 5 no máximo eu consigo, porque eu vou dar uma resumida. Mas nessa época que eu compus esse hino, foi uma época que eu compus os 14 hinos nessa época, e esse foi um que marcou muito. Foi numa época, eu morava na roça e eu tinha um carrinho que eu ia para a igreja, era 16 quilômetros, e eu ia para a igreja todos os domingos de manhã na escola com a família, a esposa. Naquele tempo que eu compus esse hino, eu sou pai de 8 filhos, mas eu acho que eu tinha uns 4 nessa época. Eu acredito que eram uns 4 que nós tínhamos. 4, 5 nós tínhamos. Aí eu trabalhava na roça e fiz uma lavoura e tomei um prejuízo e precisei vender o carrinho meu para pagar o banco que eu tinha financiado para plantar, precisei vender. E aí eu fiquei 16 quilômetros longe da igreja, a esposa e 4 ou 5 filhos na época, e eu ia de madrugada para o culto. Eu saía 4 horas da manhã no domingo, e 7h30 da manhã eu chegava. Era 3 horas e meia a pé que eu gastava para andar 16 quilômetros para chegar na igreja. Só que na região que nós morávamos só tinha ônibus à tarde. Às 4h30 tinha um horário de ônibus que ia para a cidade, mas de manhã não tinha, e o culto era de manhã, né, 8h30 da manhã, era 8 horas, eu chegava às 7h30, mas o culto era 8, a escola dominical era 8, mas eu ia, todos os domingos de manhã eu ia, a família não podia levar, porque não tinha como levar. Aí no dia da ceia eu levava a família, aí nós ia tudo de ônibus, que aí o horário era tarde, dava para a gente ir, e depois do culto a gente arrumava um jeito de alguém trazer a gente, né, para casa. Era 16 quilômetros. Eu cheguei muitas vezes, sair, andar os 16 quilômetros, eu nunca consegui pegar uma carona para ir para o culto. Foi quase um ano, acho que foi 8 meses. Nunca consegui, porque domingo, 4 horas da madrugada, você vai achar quem carona? Não tem carona. Saía de casa, andava 3 horas e meia, não alcançava ninguém. Tinha que ir andando mesmo. Para voltar, eu cheguei a voltar 12 quilômetros. Eu nunca voltei até em casa a pé, mas 12 quilômetros eu cheguei a voltar.
o resto carona, aí pegava para voltar, porque aí o horário, né, ficava mais fácil. E aí nessa caminhada a pé de madrugada é que vinha esses hinos, que é a coisa mais gostosa, é um atrás do outro, tem 14 hinos, e esse é um dos tais que veio. Então quando a coisa apertava mesmo, e às vezes o pé estava doendo mesmo, então vinha, coisa gostoso, mas tudo contribui. Eu convivi com essa escritura na vida prática mesmo. Essa escritura não é só ler ela, mas eu convivi com ela. Ela foi a bênção da minha vida nas horas mais difíceis. E eu achava mais difícil ainda deixar a família em casa, porque tudo que eu queria e quero é as crianças junto comigo. Inclusive eu tenho um corinho que eu fiz para os cultos domésticos, que esse eu gostaria que você, porque você gosta de dar aula para as crianças, esse corinho é gostoso de você ensinar, mas esse é pequenininho, é curtinho. Eu fiz um corinho para ter o culto doméstico com as crianças. Eu levantava aí cedo, antes das 6 da manhã eu entrava no quarto cantando, assim as crianças vinham acordando, levantando, e vinha comigo para a sala para nós orar, e depois voltava, deitar de novo, e pegava a enxada e ia trabalhar, trabalhava na roça. Então eu levantava eles cantando assim, ó: o dia está amanhecendo, vamos levantar, acorda meus filhinhos, vem para nós orar, reunidos e unidos adorar o Senhor Jesus. Primeiro lugar é Ele é a nossa luz. Vamos adorar o Senhor Jesus. Primeiro lugar é Ele é a nossa luz. Vamos adorar o Senhor Jesus. Primeiro lugar é Ele é a nossa luz. Aí eles iam levantando e coçando o olho e tudo, e depois eles oravam, lia a Bíblia e tudo, e orava, aí depois voltava, dormia, criançada, as menininhas. Eu tenho 6 filhas mulher e 2 filhos homens, mas tudo pequeno naquela época, né? Aí esse tempo de luta passou e o Contribui para o Bem me acompanhou. Aí de repente eu fiz uma lavourinha, ganhei uns trocados, comprei um carrinho. Aí eu estava tão contente que aí eu comecei: Senhor Jesus, estou muito contente, porque o Senhor me libertou. Quanta tristeza que eu tive no passado, mas agora tão feliz estou. Papai do céu, estou muito grato, porque o Senhor me mostrou a luz. Por isso agora eu canto satisfeito, louvado seja o Senhor Jesus. Por isso agora eu canto satisfeito, louvado seja o Senhor Jesus. Que maravilha, né? A gente canta assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e assim é, né?